Amigas e amigos, numa de suas frases extraordinárias, o Machado de Assis disse que o pior pecado depois do pecado é a publicação do pecado. O pecado aí não tem conotação religiosa, tem sentido mais abrangente, tem o sentido do que a gente viu no depoimento do Marcelo Odebrecht lá nas negociatas das delações premiadas do Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Uma farsa, um teatro, tudo isso transmitido em tempo real, começou com aquele site antagonista dessa turma aí de operações obscuras, que certamente não resistiriam a um mínimo de investigação se lançassem luz sobre essas operações, eles certamente se esconderiam em algum esgoto, em alguma fresta. É a lata de lixo do grande lixão que é o cartel midiático, esse cartel mafioso. Depois entrou a Folha, entrou a Globo, entrou a mídia em geral, e a gente viu a repetição desta esculhambação que tem sido esses vazamentos seletivos politiqueiros lá da Operação Lava Jato. Tudo isso no dia em que o Sérgio Moro deu entrevista à BBC Brasil, está aí na internet, dizendo que investigar os vazamentos da Operação Lava Jato seria caçar fantasmas. O principal fantasma é essa silhueta que vive por aí falando em corrupção sistêmica, em democracia, em direitos humanos, em instabilidade econômica, tecendo loas a essas manifestações desses grupelhos fascistas, instrumentalizados pela mídia, pelos interesses do golpe. Ele é o principal fantasma aí de todo esse processo. A Carmen Lúcia, presidenta do STF, disse que era preciso investigar os vazamentos, mas que isso não anularia as delações. Ora, investigar os vazamentos seria acabar com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não existe sem os vazamentos seletivos. É daí que surge a politicagem deles, as manchetes, esse conluio mídia-Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato nasceu assim, com aquele delegado boquirroto, Márcio Anselmo, quando ele disse que tropeçou no carro do Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, chamou a Globo e assim surgiu a Operação Lava Jato. Ou seja, a Operação Lava Jato surgiu sob as asas da Globo. Depois a mídia entrou em cena e criaram esse partido político único aí do golpe. Esta é a essência, portanto, da Operação Lava Jato. Criaram uma situação para fazer o Marcelo Odebrecht dizer o que eles queriam que ele dissesse. E ele disse que o tal do amigo lá da planilha da Odebrecht, da famosa planilha, é o ex-presidente Lula, que o italiano é Antônio Palocci, mas se esqueceram do mineirinho, do Aécio Neves, do careca José Serra, o Angorá Moreira Franco, o Caju, o Romero Jucá e tantos outros, né? Claramente seletivo, manipulado. O Marcelo Odebrecht, lógico que fez as contas. O que ele teria a perder se ele entrasse aí na negociata da delação premiada? Ele só tem a ganhar. Faz as contas e entra no jogo. Inclusive dizendo que deu dinheiro vivo para o Lula. Uma insanidade. Só se o Lula fosse imbecil, e ele também, o Odebrecht, o Marcelo, mas só se ele fosse imbecil para fazer esse tipo de coisa. Seria coisa de idiotas. Eles não são idiotas, nenhum nem outro. Fizeram, na verdade, com o Marcelo Odebrecht o que eles tentaram fazer com o Léo Pinheiro, esse empreiteiro do OAS que eles dizem que fez benfeitorias lá no triplex do Guarujá, no sítio de Atibaia, que teria participado do armazenamento do acervo presidencial do Lula. O Léo Pinheiro resistiu, manteve a fibra em 2 tentativas que eles fizeram, e o jogo é duro, é pesado. Terrorismo psicológico, tortura psicológica, mantém ele lá preso, sem perspectiva nenhuma de resolver o seu problema, a não ser outra delação premiada que ele incrimine o Lula. Só que o Marcelo Odebrecht tem outro perfil, inclusive etário. É importante considerar isso. E dizem que os interrogatórios lá, as perguntas são feitas depois de passar por um processo de ameaças. Tem o bastidor. Uma coisa é o que a gente vê aí nos vídeos, outra coisa é o bastidor, que é um verdadeiro terrorismo, xingamentos e ameaças que eles fazem. É o que diz, isso a mídia não divulga, eles não têm interesse em divulgar isso. Portanto, o que a gente pode concluir de tudo isso é que prossegue a pleno vapor as negociatas, as politicagens, com o objetivo claro de perseguir o ex-presidente Lula. A gente viu essas manifestações nesse evento, que também tem uma certa estranheza, causa uma certa estranheza, esse evento lá dos Estados Unidos, de Harvard, esse tal de Brasil Conference, que seria organizado por alunos de Harvard e do MIT. Eles levaram lá gente de esquerda, de direita, levaram
o José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça da Dilma, Wagner Moura, Gilberto Gil, levaram também Armínio Fraga, Luciano Huck, ACM Neto, né? Enfim, faz ali o Olavo Carvalho, esse picareta aí que se diz filósofo, né? Levaram lá e fizeram uma miscelânea. Agora, quais foram as principais estrelas do evento? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Fizeram lá um evento chapa branca para que eles pudessem se exibir. O objetivo, claro, aí é de maquiar o golpe. Depois isso vai para a Globo, vai para a Folha, vai para o Estadão, né, vai para a CNN, né, vai para a mídia de uma maneira geral, aí para dizer que existe legitimidade no que eles fizeram aqui, no golpe que eles deram aqui no Brasil. É uma tentativa de maquiar o golpe, de esconder a realidade da atuação do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Aqui dentro a coisa é muito diferente. Aqui dentro o que a gente vê é exatamente o processo do golpe em pleno andamento. A aplicação do programa do golpe. Essa campanha midiática que vem se acirrando aí cada vez mais na defesa das reformas da Previdência e trabalhista e outras medidas aí da direita, do projeto neoliberal, da destruição da soberania do país. Eu falei aqui da Petrobras, que eles estão fazendo com a Petrobras. Estão moendo a Petrobras, para usar uma frase do Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES na época do Lula, no primeiro governo Lula. Estão destruindo as estatais estratégicas por dentro, que seriam exatamente os pontos fundamentais da defesa da soberania brasileira, da tecnologia brasileira, né, de um projeto de nação, de desenvolvimento. Não dá para a gente imaginar o Brasil desenvolvido sem a nossa Petrobras, sem o nosso BNDES, né, sem a nossa estrutura que garante aí o funcionamento de um mínimo, de um parque industrial com um mínimo de capacidade tecnológica, de capacitação tecnológica. É tudo isso que está por trás dessas manobras todas aí. A objetividade, o que é objetivo, o que é real. Né? Não é à toa que eles vivem, essa turma da Operação Lava Jato, vivem aí na mídia, dando entrevista nos jornais, ganhando prêmios da Globo e dando palestra lá nos Estados Unidos. Inclusive está aí na mídia hoje esse que opera o braço da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, juiz, aí pedindo proteção. Eles se sentem importantes, se sentem atores da mídia, né? Estão prestando contas para alguém, certamente. Olha, eu estou sendo perseguido, preciso aqui de proteção. A gente ainda não sabe exatamente para quem eles estão prestando conta, mas a gente já consegue imaginar claramente pela lógica da dinâmica do projeto neoliberal em âmbito mundial. E a gente analisando a objetividade, o que é concreto, o comportamento deles, a gente chega facilmente a essa conclusão de que eles estão a serviço de um grande projeto, o projeto do golpe. É isso que a gente precisa compreender para combater. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, se inscreva, um abraço e até a próxima.